Hello kids, how are you? Eu sou a Teacher Reilza e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o feriado de Thanksgiving. Thanksgiving, que em português nós traduzimos para ação de graças. E, gente, o significado da data é exatamente isso, dar graças, ou seja, agradecer. Então, thanks aqui é do obrigado mesmo e giving de dar, então dar graças. Vamos entender como que esse feriado acontece? Primeiramente, nos Estados Unidos e no Canadá são os dois lugares que ele acontece com mais afinco, assim, mais força. Nos Estados Unidos, o feriado é na última quinta-feira de novembro. É muito importante compreender que não tem uma data certinha. É tipo o Dia das Mães, que a gente comemora no segundo domingo de maio. Então, o Thanksgiving nos Estados Unidos é comemorado na última quinta-feira de novembro. Este ano de 2020, o Thanksgiving será em 26 de novembro. Já no Canadá, é comemorado na segunda-feira de outubro, então um mês antes, tá? Isso aconteceu por causa das datas de colheita. O Thanksgiving é comemorado dizendo as coisas que você é agradecido por. Então, é uma data separada para que você realmente se coloque diante de Deus, apesar de não ter sido uma data assim que tenha uma origem lá no finalzinho, né? Uma origem religiosa, mas a data tem essa religiosidade. Então, as pessoas se reúnem com os seus entes queridos e se colocam diante de Deus para agradecer. A gente vê esse termo de uma ação de graças também nas igrejas. Então, as pessoas agradecem o que teve de bom em suas vidas. Essa frase é muito dita, I'm thankful for ou I'm grateful for. Então, eu sou agradecido. Thankful ou grateful tem o mesmo sentido, então é na questão de ser agradecido. Pelo que eu sou agradecido? Então, muita gente, por exemplo, mudou de emprego, começou a faculdade, ou até coisas simples, é o momento que você vai agradecer, agradecer a própria vida, agradecer por ter família. Então, as pessoas se reúnem mesmo para fazer essa ação, esse momento de agradecimento, ok? No feriado de Thanksgiving, que acontece vamos falar de Estados Unidos, ele acontece na última quinta-feira de novembro. As pessoas têm o costume de reunir a família, falar sobre coisas pelo qual você é agradecido, fazer uma ceia, que aqui no Brasil a gente compara bem com a ceia de Natal, por exemplo. Então, nos Estados Unidos tem esse costume bem forte de fazer essa ceia. E também acontece hoje em dia muitos desfiles, são chamados de paradas, né? Então, desfiles até de lojas, de comércios, né? Tem um grande desfile de uma loja grande lá nos Estados Unidos que acontece na época do Thanksgiving. Agora nós vamos entender essa origem, da onde que veio, como que começou. Pensando na história, nós vamos ver aqui, olha, aqui fica a Inglaterra e aqui fica os Estados Unidos. Então teve essa época das colonizações em que as pessoas estavam saindo da Inglaterra e vindo para os Estados Unidos em expedições. Então, expedições, eles montavam lá as caravelas, os navios, e vinham para cá, para a América, que era chamado na época de Novo Mundo. Bem parecido com o que aconteceu no Brasil, né? Que tiveram as expedições de Portugal, que veio para o Brasil. Por isso que aqui no Brasil a gente fala português, porque os portugueses vieram. Já nos Estados Unidos, quem foi daqui de barquinho foram os ingleses. Por isso que nos Estados Unidos se fala inglês. Por volta de 1600, havia um povo na Inglaterra que estava sendo perseguido por questões religiosas. Eram os Pilgrims. Por volta de 1620, eles organizaram uma expedição para chegar aqui nos Estados Unidos, mais ou menos na região do Massachusetts. A intenção deles não era explorar a terra, a intenção deles era sair da Inglaterra e vir para o Novo Mundo
em busca de poder propagar a própria fé, poder ter aí a sua comunidade e, e conseguir viver livremente com a fé e com os costumes deles. Então, lá em 1620, o navio chamado Mayflower, o Mayflower parte daqui da Inglaterra, ele vai partir da Inglaterra e vai chegar lá nos Estados Unidos, em Massachusetts, no lugar que eles deram o nome de Plymouth. Esses Pilgrims chegaram lá em 1620 durante o inverno e eles se depararam com um inverno muito rigoroso, pior do que o inverno lá da Inglaterra. Então a terra era completamente diferente. Eles estavam no inverno, não tinham comida. Olha que interessante. Para lugares que têm um inverno muito rigoroso, as pessoas da época precisavam juntar a sua comida, precisavam plantar, juntar a comida para passar o inverno, que eles não iam ficar saindo, caçando durante o inverno. Então, esse povo, os peregrinos, chegaram a passar fome, muita gente morreu porque realmente não tinha comida. Eles chegaram durante o inverno, não sabiam plantar, não sabiam usar a terra, não sabiam como caçar nessa terra. Então foi uma chegada bem difícil para eles. Então lá nos Estados Unidos havia muitas tribos, assim como no Brasil, tribos indígenas, e essa tribo específica, o chefe dela sabia falar a língua inglesa e eles propuseram uma aliança. Os Wampanoags ajudaram os ingleses, os Pilgrims, a viver naquela terra. Então, eles ajudaram na questão de caça, como caçar, como pescar naquela terra e como plantar era muito importante, porque de uma terra para outra o plantio muda, né? Você vai diferenciar, vai ser diferente a maneira que você vai plantar. Foi então que no inverno de 1621 eles tiveram uma colheita farta de milho. E então, com essa colheita farta de milho e já caçando as coisas lá na terra com a ajuda dessa tribo, que é a tribo dos Wampanoags, os ingleses lá da época, os Pilgrims, resolveram fazer uma ação de graças, ou seja, um momento de agradecer, uma festa de agradecimento pelas coisas boas que tinham acontecido. Foi a primeira vez que aconteceu uma ação desse tipo entre os ingleses, os Pilgrims, e os nativos americanos. Foi a primeira vez que eles se uniram numa festa desse tipo e é considerada a primeira ação de graças. Então, esse é um quadro, uma pintura, né, que retrata essa primeira ação de graças, datada do ano de 1621. Daí em diante, muitas ações de graças aconteciam, virou costume, além de repetir a festa, né, logo após a colheita, então por volta do outono, se fazia essas ações de graça e também para comemorar situações históricas, tipo o fim de uma guerra. As pessoas foram se espalhando pelos Estados Unidos e levaram esse costume de dar graças, de fazer ação de graças, mas em diferentes datas. Então elas aconteciam e acontecendo, as pessoas faziam as suas ações de graças. Foi então que, na tentativa de unir o país numa causa só, o presidente Abraham Lincoln, em 1863, decretou uma data para que acontecesse essa ação de graças. Foi pensado para ser na quinta-feira, é importante que seja na quinta-feira, porque assim as pessoas conseguem ficar. A quinta, sexta, sábado e domingo viram um feriado prolongado e as pessoas podem ficar com suas famílias. Só em 1941 que o Congresso tornou essa data um feriado nacional. Então, era o presidente Abraham Lincoln decretou a data, mas não era um feriado mesmo. Era assim, como se fosse opcional, uma data comemorativa. As pessoas comemoravam, mas não eram dispensados. Isso trouxe muita mudança na cultura dos norte-americanos, pois eles não têm muitos feriados prolongados. Esse é um dos únicos de feriado que se prolonga, que as pessoas param por mais tempo. Então as pessoas viajam muito. É uma época em que
fica muito congestionado o trânsito, aumenta o tráfego aéreo também, então muitos aviões, porque as pessoas vão viajar para ver as suas famílias, para ficar com as famílias. Então é um feriado muito comparado com o Natal, né, em sua importância e em seu sentido, né, o jeito de que se comemora. Como o feriado de ação de graças, o Thanksgiving, é comemorado na quinta-feira, um Thursday, quando é na sexta, as pessoas ainda estão em casa, ainda estão sem trabalhar. E aí as lojas tiveram uma ideia que é fazer promoções nessa sexta-feira que as pessoas, sabendo que as pessoas estariam sem trabalhar, eles fazem essas promoções em que as pessoas podem ir para queimar estoque mesmo, para se livrar do estoque, porque logo vem as compras de Natal. Então a gente chama essa sexta-feira de Black Friday, foi chamada assim de Black Friday, porque as pessoas vão e fazem as suas compras. O Dia de Ação de Graças também é conhecido como Turkey Day, que seria uma espécie de dia do peru, porque é consumido muito peru. O peru é o prato principal da ação de graças. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouquinho sobre a origem do Thanksgiving. Kisses e bye!